Uma orquídea saudável é uma orquídea robusta, com folhas firmes, bulbos grossos, uma planta mais avantajada, que consequentemente acaba produzindo mais flores do que as outras. Aqui nesse vídeo eu vou falar dicas para ter uma orquídea assim. Se você já estiver gostando desse tema e não quer perder os próximos vídeos, clique no botão inscrever e em seguida no sininho. Eu tenho aqui 3 dicas que eu vou deixar para o final do vídeo, porque requer um pouco mais de detalhamento. A luz, ela é vida. Nós, seres humanos, se ficamos num lugar escuro o tempo todo, vamos ficar com deficiência de vitamina D, vamos ficar mais doentes, e assim não é diferente com as orquídeas, com as plantas em geral. Então, se você quer uma orquídea que se desenvolva melhor, temos que proporcionar sempre boa quantidade de luz. Já sabemos que ela é muito importante para a floração, mas a floração é um subproduto de uma planta saudável. Ela é necessária para desempenhar a fotossíntese e se converte lá no final em energia. Para ter uma orquídea bem saudável, precisamos também, claro, de um bom substrato. Não pode ser um substrato velho, um substrato que contenha taninos, com resina, madeiras verdes. O ideal é sempre termos segurança com o substrato que estamos utilizando. E a planta dá muitos sinais, ela mostra para a gente que algo não vai bem. Às vezes as raízes começam a escurecer, começam a morrer, tendem a ficar mais para fora do vaso, mas o importante mesmo é sempre você anotar quando você fez o replante, porque dentro de uns 2 anos mais ou menos é necessário fazer a troca do substrato. Uma orquídea num substrato ruim não vai se desenvolver. Outro ponto muito importante para a gente ter uma planta saudável, não resta dúvida, é uma boa adubação. Só para fazer uma analogia, assim como nós, seres humanos, precisamos de bons alimentos, com bastante variedade, consumindo de tudo um pouquinho, as orquídeas também precisam de adubos que proporcionem uma variedade bem grande de nutrientes para elas. Não adianta você adubar uma orquídea só com nitrogênio, por exemplo, para que ela cresça. Se ela também precisa de fósforo para florescer, se ela também precisa de potássio para fortalecer as suas raízes e deixar ela mais forte contra doenças. E os micronutrientes, que muitas vezes não são comentados, que são aqueles nutrientes que elas precisam em menor quantidade, mas que são fundamentais. Então, isso que faz a diferença de um cultivador iniciante, por exemplo, para um cultivador já profissional, que tem lá sempre orquídeas com boas floradas o tempo todo, com aquele vegetal, né, bonito. Muitos ficam se questionando como que essa pessoa consegue. Assim, então, como a gente precisa variar, as orquídeas também precisam receber uma gama maior de nutrientes. Um outro aspecto muito importante, que às vezes não é tão comentado, mas aqui no canal eu vivo falando sobre isso. Se a orquídea está se desenvolvendo bem num lugar, você tem ela ali já há um tempo e está observando que ela está bem ali, não mexa. Uma das piores coisas que a gente faz. E quando eu falo isso, inclui também não mudar a posição do vaso. Sempre que você for limpar a bancada, o lugar que ela está, ou for tirar a orquídea para fazer a rega, quando você voltar com a orquídea, tem que deixar ela na mesma posição que estava antes. A orquídea está viva e ela está buscando a luz sempre, né? Nutrientes, a luz, a umidade. Aí vamos supor, você tem a orquídea nessa posição, aí você vai lá e gira ela, põe do lado contrário. Ela vai ter que iniciar tudo de novo, começar a brotar e se desenvolver daquele lado que estava mais parado. Se a gente fica fazendo isso o tempo todo, a orquídea acaba ficando meio paralisada, não se desenvolve. E isso faz parte de ter uma orquídea saudável também. Outra coisa que quero comentar antes de chegar nos 3 últimos tópicos é a limpeza das folhas. Quem tem menos orquídeas pode fazer isso, né? Essa limpeza. E essa limpeza ajuda bastante. Já na hora que você limpa, você já observa uma planta mais bonita, porque é aquele pó acumulado que estava ali por cima dos estômatos, bloqueando a passagem da luz, estava também tirando, né, a estética da planta. Quando você limpa, a planta já muda, você já observa que ela fica mais bonita. Você pode usar um papel assim descartável, mais macio,
mas só que não é bom que você leve de uma planta para outra. Aí você tira o pó, pode passar, dar uma pulverizadinha de leve e com água mesmo. Essa poeira vai sair, um pouco de sujeira que fica mais grudada ali também sai. E a orquídea vai poder fazer uma melhor fotossíntese e vai estar livre de poluentes que às vezes ali estão, principalmente a parte de cima. As orquídeas vão agradecer e isso vai ajudar a deixar a planta mais saudável. E aqui agora são dicas que vão ajudar muito e você vai observar, às vezes até mais do que com as outras dicas que eu dei até agora. Se você chegou até aqui, provavelmente é porque está gostando do vídeo, certo? Então deixa um likezinho aí que ajuda muito o canal. Comente também se gostaria de receber mais vídeos como esse e compartilhe com um amigo. Ao contrário do que muitos pensam, a orquídea ela gosta de ser regada. Quando você proporciona uma boa rega para a orquídea, você vai colher o produto disso mais rapidamente. Mas só que aqui tem que ter um cuidado muito grande. Por isso que tem um certo tabu em cima disso, Por muitas vezes eu mesmo falo, mais vale você regar menos do que você regar mais. E isso é verdade. É verdade quando a gente não consegue controlar isso, não consegue fazer da forma correta. Porque a verdade é que a orquídea gosta sim de bastante água. Mas atenção, tem que ter muito cuidado, tem que saber o que está fazendo ali, porque a água destrói uma planta rapidinho. Quando eu falo de bastante água, que ela gosta de água, que ela se desenvolve, eu falo mediante certas condições que temos que obedecer. O ideal para que você possa regar com maior frequência é que o substrato seja de maior drenagem, como por exemplo uma mistura de carvão com casca de pinos, que eu sempre falo. Qualquer outro substrato que drene mais rápido permite que você abuse um pouco mais da rega, porque a orquídea não pode ficar no meio onde a água vai se manter por muito tempo. Quando ela se mantém por muito tempo, as raízes apodrecem. Esse é o problema, essa retenção de água. Então fica ali encharcado por uns 2 ou 3 dias, as raízes já podem começar a apodrecer e facilmente perdemos uma planta. Então o substrato nesse caso é que faz toda a diferença, onde exista uma certa retenção de umidade para que as raízes fiquem úmidas, pois elas gostam dessa umidade, mas também tem que secar rápido para você depois regar de novo. Ela tem que secar, mas não numa velocidade assim, molhou e ali 15 minutos depois já está tudo seco. Mas a água é sim muito importante para a orquídea ficar bonita, saudável e brotar. Isso ajuda muito na brotação e eu já comentei em vídeos aqui. Vou até deixar o vídeo aqui que eu falo sobre a brotação das orquídeas, o que precisa. Quem quiser assistir, o link vai ficar aqui embaixo. E também, como já sempre comentamos aqui, vai depender do clima. Se é verão, inverno, chuvoso ou que região do país é cultivada a orquídea. As pessoas perguntam muito em frequência, fica difícil de a gente falar de frequência, porque depende de todas essas variáveis que eu acabei de citar. Podendo variar, por exemplo, de uma rega por semana a uma rega diária. Se dissermos assim, regar uma vez por semana, pode ser excesso e pode ser pouco demais. E para não estender muito esse vídeo, eu vou deixar também o link aqui de como regar a orquídea. Ela também precisa de um local bem arejado, onde haja uma circulação de ar leve assim, seria o ideal, meio constante. Jamais em lugares fechados. Se você tem uma orquídea dentro de casa, então precisa abrir a janela para que esse ar possa circular. Se quisermos uma planta saudável, esse é um ponto muito, muito importante. Você pode ver grandes orquidários, grandes produtores de orquídeas, mas você observa esses ambientes, esses lugares. Tem aqueles ventiladores enormes, São sempre bem arejados. Não é possível cultivar orquídea sem isso. Muito facilmente podemos perder também uma planta por falta dessa circulação de ar no ambiente.
Se estamos passando por um período longo de frio, é possível também utilizar o ventilador numa rotação mais baixa, com vento mais distante assim das orquídeas, para desempenhar esse papel de manter essa circulação de ar. Mas mesmo assim, mesmo que faça 0 graus, né, a gente tem que pelo menos uma vez por dia abrir as janelas para renovar esse ar. E essa circulação de ar, ela é importante, muito importante também. Eu gosto de fazer isso e vejo grande diferença no cultivo, que é ter um vaso com boa aeração. Por isso que eu gosto de perfurar os vasos que eu tenho. Ele vai chegar mais facilmente nas raízes das orquídeas. Circulação do ar não só nas folhas, mas também dentro do substrato. Outra coisa muito importante para as orquídeas, para elas ficarem saudáveis, para elas ficarem bonitas. Muitas vezes, quando estamos iniciando no cultivo, às vezes podemos pensar que não é tão importante, é a umidade que está presente no ar. Podemos medir essa umidade com o aparelho, mas também temos acesso à meteorologia do tempo, podemos ver num site e saber qual é a umidade relativa do ar do dia. Quando você põe uma roupa no varal e ela seca muito rápido, o clima geralmente está mais seco. Quando não tem essa umidade no ar, prejudica muito a orquídea. Ela gosta de lugares úmidos, porque lá dentro da mata, no habitat natural dela, são lugares úmidos. Pode estar fazendo um sol lá do lado de fora tremendo, pode ser verão, mas como ela está no meio da mata, está sempre evaporando água. Ela fica sempre nesse meio úmido, ela é acostumada com isso. É uma necessidade da orquídea. Então, para ter uma orquídea saudável, tem que observar isso. Ar seco não é bom para as orquídeas. Pode contorcer as folhas, desidratar e prejudicar no desenvolvimento dela. E uma coisa que você pode fazer para deixar o ar mais úmido, uma forma mais barata, é molhar o chão se você puder. Depois ela começa a evaporar e deixar o ambiente mais úmido. Por exemplo, numa sacada de um apartamento, você pode utilizar panos molhados, deixar panos, aí você rega as orquídeas e ao mesmo tempo vai molhando o pano ali. O pano ele vai também liberando essa umidade. Mas você também pode, para aumentar mais a umidade, colocar água dentro de uma vasilha grande, só que, claro, essa água tem que ficar abaixo do nível da areia ou de um pó de brita para que não prolifere o mosquito da dengue. Assim você consegue manter uma boa umidade no ar. Comente aqui embaixo o que você faz para manter essas orquídeas mais bonitas. Não esqueça de inscrever-se para ser avisado do próximo vídeo e deixe seu likezinho se você gostou desse vídeo aqui.